Bom dia, hoje é dia 23 de abril e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite com Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ver essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em Romanos 8, versículo 37 e Apocalipse 5, versículo 6. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Bom, vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Visão geral: o autor, Paulo, o autor, era um hebreu por descendência natural de Tarso, na Cilícia, educado por Gamaliel, o grande professor farisaico. Paulo foi um dos perseguidores mais implacáveis dos primeiros cristãos, mas foi convertido pela aparição repentina do Senhor ressuscitado. Ele começou a pregar em Damasco, mas por causa da perseguição foi para a Arábia. Retornando de lá, visitou Jerusalém e Damasco e depois foi para a Cilícia, onde sem dúvida realizou um trabalho evangelístico até Barnabé procurá-lo em Tarso e o levar a Antioquia, onde trabalharam por um ano. Depois disso, os dois foram a Jerusalém com contribuições para os irmãos. Ao retornar a Antioquia, ele foi chamado pelo Espírito Santo para o trabalho missionário, no qual continuou até a sua morte, fazendo pelo menos 3 grandes jornadas missionárias em que sofreu durante e depois um longo martírio até a sua morte. Motivação da Epístola aos Romanos: Paulo desejava ir a Roma e agora espera fazê-lo em breve. Ele pôde, portanto, ter desejado que soubessem de sua doutrina antes de sua chegada, especialmente porque talvez tivessem ouvido alguns relatos falsos sobre ela. Foi logo depois que escreveu Gálatas e a mente de Paulo estava cheia da doutrina da justificação. Ele pode ter desejado escrever mais sobre o assunto, dando ênfase especial ao lado divino da doutrina, assim como já tinha feito ao lado humano no livro de Gálatas. Deste modo, ele também pode ter sido mal interpretado em Gálatas e desejava ampliar seus ensinamentos. Em Gálatas, o homem é justificado pela crença. Em Romanos, Deus dá sua própria justiça ao crente por sua justificação. Febe, uma mulher de influência e caráter cristã, amiga de Paulo, estava prestes a ir para Roma, partindo do litoral de Corinto. Ele não apenas teve uma boa oportunidade para enviar a carta, mas poderia, de certa forma, prestar-lhe um serviço ajudando na sua apresentação. A igreja em Roma, sem dúvida, estava em uma condição muito próspera no momento dos escritos de Paulo. Talvez tenha sido organizada por alguns judeus que ouviram e creram quando estavam em Jerusalém, provavelmente no dia de Pentecoste. Embora os membros incluíssem judeus e gentios, Paulo a considerava sendo uma igreja especialmente igreja gentia. Alguns erros de doutrina, prática haviam adentrado as igrejas e precisavam ser corrigidos. Eles pareciam ter entendido mal os ensinamentos de Paulo e confiado que ele ensinava quanto maior o pecado, maior a glória de Deus. Eles podem ter pensado que ele ensinava que devemos pecar a fim de obter mais graça e, portanto, podem ter feito o seu ensino de justificação pela fé uma desculpa para a conduta imoral. Os judeus não reconheceriam reconheceriam os cristãos gentios como iguais no reino de Cristo. Por outro lado, alguns dos irmãos gentios olhavam com desprezo para os limitados e preconceituosos e fanáticos irmãos judeus. Paulo, portanto, pretendia conquistar os judeus para a verdade cristã e os gentios para o amor cristão. Conexão de Paulo com a igreja. Ele nunca esteve lá até esse momento. E não é provável que outro apóstolo tivesse estado lá, pois então Paulo não teria planejado ir, já que sua regra era não ir aonde havia trabalhado. Outro havia trabalhado. Isso causa um duro golpe no catolicismo, alegando que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Se Paulo não o seguiu, Pedro não estava lá.
e a, e o tese, e a tese mais importante para o papado é derrubada. Paulo tinha, no entanto, muitos amigos íntimos e conhecidos em Roma, muitos dos quais foram mencionados no capítulo 16. Entre eles estavam seus velhos amigos Áquila e Priscila. O argumento do livro. As doutrinas do livro são consideradas existir sobre 4 preposições principais. Todos são culpados diante de Deus, tanto judeus quanto gentios. Todos os homens precisam de um Salvador. Cristo morreu por todos os homens. Todos nós, pela fé, somos um corpo em Cristo. Período da escrita, provavelmente em Corinto, por volta de 58 depois de Cristo. Tema: o dom da justiça de Deus como a nossa justificação que é recebida pela fé em Cristo ou justificação pela fé. Análise. Vamos ler do capítulo 8, versículo 28 ao 39. Pelo propósito predeterminado de Deus. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro, para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. Vamos ao Cristo por perdão. Então, com muita frequência, olhamos para a lei, buscando poder para lutar contra os nossos pecados. Paulo nos repreende. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebei o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Leve seus pecados para a cruz de Cristo, pois o velho homem só pode ser crucificado lá. Somos crucificados com ele. A única arma para lutar contra o pecado é a lança que perfurou o lado de Jesus. Para ilustrar, você quer vencer um temperamento raivoso? Como vai trabalhar isso? É bem provável que nunca tenha tentado o caminho certo. Submeta-se a Jesus. Como fui salvo, eu vim até Jesus como estava e confiei nele para me salvar. Preciso matar meu temperamento raivoso da mesma forma. É a única maneira de fazê-lo. Preciso ir até a cruz com ele e dizer: Senhor Jesus, confio em ti para me libertar disso. Ele é o único caminho para desferir um golpe mortal. Você é ambicioso? Sente que o mundo o enreda? Você pode lutar contra esse mal o quanto quiser, mas se o pecado for constante, nunca se libertará dele de forma alguma, a não ser pelo sangue de Jesus. Leve-o para Cristo. Diga a ele: Senhor, eu creio em ti e o teu nome é Jesus, pois salva-te o teu povo de seus pecados. Senhor, é um dos meus pecados, salva-me dele. As ordenanças não são nada sem Cristo como um meio de mortição. Suas orações, seus arrependimentos, suas lágrimas, todos juntos, valem nada longe dele. Ninguém além de Jesus pode tornar pecadores desamparados em boas pessoas, ou mesmo santos desamparados. Você precisa ser vencedor por meio daquele que o amor. Ser vencedor em tudo. Nossos galardões devem crescer em suas oliveiras no Getsemane. Então, este devocional tem uma boa receita para você vencer os seus pecados, vencer dificuldades, que entregar para Jesus. Nós nunca vamos vencer os nossos pecados por força da nossa vontade, do nosso querer. Então, é essa reflexão que fica para o devocional da manhã. Vença os seus pecados confiando naquele que te amou. E agora vamos ler a introdução do livro do Apocalipse de João, para a gente poder ler o devocional da noite. O Apocalipse de João, visão geral do livro, público, autor e época da escrita.
O Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. É a pedra angular da palavra de Deus. As escrituras sagradas começam com uma revelação do passado, Gênesis 1, e termina com uma revelação sobre o futuro. Apocalipse é um livro muito solene que fala muito sobre os juízos divinos, mas também é um livro maravilhoso no qual encontramos a conclusão dos caminhos de Deus até a glória eterna. Assim como todas as outras profecias, o Apocalipse também não é fácil de entender. É por isso que às vezes é chamado de livro de sete selos e é muito negligenciado por muitos cristãos. O pensamento principal dos profetas bíblicos do Antigo Testamento e do Novo Testamento é a introdução futura do reinado do Senhor Jesus sobre a criação, bem como os eventos precedentes, especialmente em relação a Israel, o povo terreno de Deus, a Assembleia de Deus, Deus vivo. O corpo de Cristo não é mencionado nas profecias do Antigo Testamento. A Assembleia ou Igreja está sujeita a um mistério divino revelado apenas no Novo Testamento. A Assembleia também desempenha um papel subordinado nas profecias do Novo Testamento. A expectativa dessa Assembleia Celestial não está centrada nos acontecimentos dos últimos dias, está muito mais centrada na vinda do Senhor Jesus para arrebatar os crentes. Esse arrebatamento acontecerá a qualquer momento. A maioria das profecias bíblicas, incluindo o Apocalipse, diz a respeito ao tempo após o arrebatamento. Até o presente momento, houve muitas tentativas de se interpretar o Apocalipse de maneiras diferentes. A interpretação pretérita vê a batalha da cristandade ganhando força contra Roma pagã, terminando com a vitória da fé. A interpretação histórica vê o Apocalipse na decisão de todo o período da cristandade. Essa forma de interpretação era bem popular durante o tempo da Reforma. Lutero, por exemplo, via o anticristo no Papa. O método espiritualizador vê o livro como atemporal, simbolizando a luta entre o bem e o mal. Entretanto, a maneira correta de considerar o Apocalipse é examinar os capítulos 4 a 22 sobre o futuro. Essa visão foi considerada em parte pelos pais da igreja. O livro de Apocalipse é o cumprimento de cada profecia bíblica. Não podemos ser entendidos sem que se conheça os profetas do Antigo Testamento, Ezequiel e Daniel especialmente. Nem se conhecermos a palavra do Senhor Jesus em Mateus 24 e 25 e 1 e 2 Tessalonicenses. A linguagem do Apocalipse é amplamente simbólica. Só se pode explicar esses símbolos em conexão com as escrituras sagradas como um todo, e especialmente com relação à profecia, pois aprendemos com Pedro em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que nenhuma profecia das escrituras é de interpretação particular. Autor e época da escrita, o Apocalipse é o único livro do Novo Testamento que menciona João como autor. João menciona seu nome 4 vezes no livro. Justino, o Mártir, Irineu e o cânono Muratori confirmam que o apóstolo João é o autor. Ele é o autor do quarto evangelho e de 3 epístolas. Irineu também menciona que João escreveu o livro de Apocalipse no final do reinado do imperador romano Domiciano. Este imperador reinou de 81 a 95 depois de Cristo. De acordo com o Apocalipse 1, versículo 9, João estava na ilha de Patmos, que fica a 80 quilômetros da costa da Ásia Menor, atual Turquia. Foi ali que ele escreveu a revelação de Jesus Cristo por volta de 95 depois de Cristo, por ordem de Deus. No entanto, dúvidas em relação à autoria do Apocalipse foram levantadas a partir da época de Dionísio, bispo de Alexandria e aluno de Orígenes. Em diante, as razões apresentadas para as duas são distinções doutrinárias comparadas com os outros escritos de João, bem como a linguagem muito simples do livro. Não há nenhuma razão convincente, no entanto, pelo qual devemos duvidar que o apóstolo João seja o autor do Apocalipse. Destinatário. É evidente que o Apocalipse tem um estilo de uma epístola no começo e no fim. No capítulo 1, versículo 4, após a introdução, segue-se a saudação. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça esteja convosco e a paz daquele que é, que era e que há de vir. As palavras finais do livro são semelhantes a algumas epístolas do Novo Testamento. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Se, contudo, concluirmos disso que o Apocalipse é destinado às 7 igrejas da Ásia Menor, mencionados nisso, entenderíamos mal o propósito do Espírito Santo. As palavras finais do Apocalipse dirige a todos os santos, contradizendo esse pensamento, mas a palavra introdutória do livro também mostra claramente que o Apocalipse é dirigido para todos os cristãos.
Bem-aventurados aqueles que lêem e ouvem as palavras dessa profecia. O número 7 das igrejas da Ásia Menor é a expressão de perfeição divina e aponta para o fato que a palavra se dirige à igreja como um todo. Assunto e propósito dos escritos. O versículo 1 do Apocalipse já mostra a intenção de Deus, mostrar a seus servos coisas que em breve devem acontecer. A pessoa do Senhor Jesus, o Filho de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus e Redentor, está no centro desses eventos futuros. Vemos o Senhor Jesus como juiz justo no capítulo 1, como aquele que breve virá no último capítulo, mas vemos no curso de todo o livro do Apocalipse repetidas vezes que o Senhor Jesus como aquele que age. Capítulo 1, versículo 19, nos dá a chave para dividir o livro. Escreva as coisas que tu tens visto, as que são e as que hão de acontecer. As coisas que tu tens visto se referem à visão do capítulo 1, versículo 12 ao 18. Lá vemos o Senhor Jesus como juiz de sua igreja entre as 7 castiçais de ouro. As que são só pode se referir às 7 cartas do capítulo 2 e 3, dirigidas às 7 igrejas. Essas igrejas apresentam simbolicamente toda a cristandade do começo ao fim. Finalmente, as que hão de acontecer nos mostram os eventos que ocorrerão após a igreja ser arrebatada. São esses a partir do capítulo 4, versículo 1, onde João ouve as palavras sobre sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Capítulos 4 ao 22, portanto, descrevem as coisas que acontecem após o tempo real da graça. Os crentes, simbolizados pelos 24 anciões, do capítulo 4, versículo 4, já estão na glória celestial. Para começar, vemos Deus como Criador e governante, o Senhor Jesus como o Cordeiro morto e os crentes reunidos em volta do trono do céu. Capítulo 4 e 5 no parágrafo seguinte, capítulo 6 ao 11, os 7 selos do livro são abertos pelo Cordeiro. Então, as 7 trombetas iniciam 2 séries de terríveis pragas e juízos. A 7ª trombeta leva ao cumprimento do mistério de Deus e o estabelecimento do reinado de Cristo no milênio. Capítulos 12 e 13 mostram o povo de Israel durante esse período de tribulação. O lançamento de Satanás à terra e os homens mais poderosos da época, o cabeça do Império Romano e, finalmente, o Anticristo. Os capítulos 14 e 15 mostram os tipos de mártires da época. Os capítulos 16 seguem como uma terceira série de juízos, como as 7 taças de ira. Os capítulos 17 e 18 mostram o julgamento da Babilônia, que é a cristandade afastada de Deus. Finalmente, o capítulo 19 traz Cristo aparecendo na terra. Capítulos 20 ao 22 mostram o milênio e o estado eterno como uma nova céu e uma nova terra. O livro de Apocalipse termina com apelos solenes do Senhor Jesus aos homens em geral, porém especialmente aos crentes. Peculiaridades. As expressões usadas para referenciar a Cristo em Apocalipse são as seguintes: o Cordeiro, Jesus Cristo, Alfa e Ômega, Senhor, primeiro e último, a fiel testemunha, a estrela da manhã, fiel e verdadeiro, raiz de Davi, filho, homem, filho, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o princípio e o fim, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que vive, o Filho de Deus, amém, o princípio de criação, o leão da tribo de Judá, a palavra de Deus, a descendência de Davi, Senhor Jesus Cristo. E esse é a introdução Opa, não, pera aí que tem o sumário ainda. Sumário, vamos ler sobre o capítulo 5. Capítulo 4 e 5, uma perspectiva do céu. Capítulo 5, o Cordeiro de Deus no meio dos redimidos. Se você deseja conhecer a Deus, deve conhecer sua palavra. Se você deseja perceber seu poder, você deve ver como ele trabalha com a sua palavra. Se você quiser saber seu propósito antes de que aconteça, você só pode descobrir por meio de sua palavra. E esse é a introdução do livro do Apocalipse da Bíblia Spurgeon. E agora vamos ler o nosso devocional da noite. Então vi, no meio do trono, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Apocalipse 5, versículo 6. Porque o nosso exaltado Senhor deveria aparecer com suas feridas em glória? As feridas de Jesus são suas glórias, suas joias, seus ornamentos sagrados. Aos olhos dos cristãos, Jesus transmite justiça porque é alvo e roupa. Alvo
pela inocência e rubro pelo seu próprio sangue. Nós o vemos como o lírio da pureza incomparável e como a rosa avermelhada com seu próprio sangue. Cristo é lindo sobre o monte das oliveiras e sobre o monte Tabor e sobre o mar, mas nunca foi incomparável quanto no dia que esteve pendurado na cruz. Lá contemplamos toda a beleza em perfeição, todos os seus atributos manifestados, todo o seu poder derramado, todo o seu caráter expresso, amado. As feridas de Jesus são muito mais justas aos nossos olhos do que todo o esplendor e pompa dos reis. A coroa de espinhos é mais do que um diadema imperial. É a verdade que agora ele não usa o caniço como cetro, mas havia mais glória daquele cetro que jamais houve em cetro de ouros. Jesus usa a aparência de um cordeiro morto como a indumentária da corte com a qual ele conquistou nossa alma e a redimiu por sua completa expiação. Estes são apenas ornamentos de Cristo. Eles são os troféus de seu amor e de sua vitória. Ele dividiu em espólio com o forte. Ele redimiu para si grande multidão que nenhum homem pode enumerar. E essas cicatriz são lembranças de batalhas. Ah, se Cristo ama ao ponto de manter seu propósito de sofrer por seu povo, a quão preciosas devem ser suas feridas para nós. Contemple com cada ferida dele, destile um precioso bálsamo que cura as cicatrizes que o pecado fez e cura todos os males mortais. Aquelas feridas são bocas que pregam sua graça, as insígnias de seu amor, os selos da nossa bênção esperada no paraíso lá de cima. E esse é o devocional do dia 23 de abril. Amanhã nós voltamos com a programação normal. Devocional da manhã aqui no Instagram e devocional da noite lá no TikTok. Então tenha um bom resto de quinta-feira e até o próximo.